Caso aconteça, vocês pedem para entrar de novo. Pronto. Aí, iniciou. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde aos professores que acompanham aqui da universidade, de outras instituições. Vários alunos acompanhando também, alunos e ex-alunos, que eu já vi que entraram na sala. Então, que bom que vocês estão aqui conosco, colegas do departamento de psicologia social e colegas do departamento de psicanálise também. Então, muito bom todos vocês aqui conosco. A professora Eneida, que é professora do programa e também nossa coordenadora do colegiado, e a professora Silvia, né, que vai ser a moderadora, que é a nossa líder da nossa linha de pesquisa, que é avaliação psicológica e processos clínicos, os processos clínicos com a perspectiva da psicanálise. Então, a professora Silvia e a Cíntia, que também está aqui nos acompanhando na sala, nossa discente, que tiveram a iniciativa de fazer essa roda de conversa ou aula aberta, né? Que a gente colocou as duas chamadas, né? Então, quero agradecer ao professor Pedro por ter aceitado o convite, que tem uma agenda super sobrecarregada, mas mesmo assim aceitou, então, tá aqui conosco, né? Nessa tarde de sexta-feira. Eu vou iniciar falando um pouco de como que a gente faz atividade, que em média, 1h30, 2 horas, tempo de fala. O professor, ele vai fazer a apresentação e depois a gente vai abrir as perguntas. Se durante a apresentação vocês quiserem colocar perguntas no chat, as nossas bolsistas, elas vão acompanhando o chat e vão anotando as perguntas, para depois o professor poder, no final, fazer as respostas. Essa atividade faz parte do projeto, do programa, que chama PPG Psi na Comunidade, que tem a intenção de levar discussão, né, para a comunidade, uma discussão fundada. Então, nós temos vários temas que nós temos feito, levar informação e uma discussão. Então, essa roda, ela é aberta à comunidade interna e externa da UEL, né? Então, pessoal, o professor Pedro, ele é psicanalista, doutor em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da USP. Ele é professor da PUC São Paulo e pesquisador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Então, novamente, boas-vindas, agradecemos a sua generosidade de estar aqui conosco, né, nesse seu tempo aí, que a gente sabe que é bem corrido. E eu vou passar a palavra à professora Silvia, que vai ser a moderadora dessa discussão. E só um parênteses, antes da gente começar, continuar, que eu estava esquecendo de falar. A Kátia não vai esquecer. Não vou, já lembrei. A nossa próxima roda vai acontecer dia 2. Nós vamos falar sobre invisibilidade da mulher lésbica, dia 2, às 14 horas. Se vocês entrarem na página lá no Facebook do programa, esse evento já vai estar lá divulgado a partir de hoje à tarde, ok? Então, Silvia, eu estou passando a palavra para você. Bom, boa tarde a todos e a todas. Bem-vindo, professor Pedro. De novo, quero te agradecer. Agradecer a Cíntia, né, assim, dizer que a ideia da sua vinda, desse convite, partiu da Cíntia. Eu acho que eu contei um pouco para você, né, pelo WhatsApp, que eu tenho um projeto de extensão, a minha linha de trabalho de pesquisa no mestrado é sobre o feminino, e o projeto de extensão está ligado à residência, que eu também faço parte, a residência multiprofissional de saúde da mulher. Então, nesse projeto de extensão que a gente atende algumas mulheres, né, que são encaminhadas do atendimento no hospital, ambulatório, a gente iniciou um grupo de estudo sobre o feminino, né, nesse período da pandemia, que estamos em atividade remota, e a partir das discussões que surgiram nesse grupo de estudo, a Cíntia
um dia veio com a ideia, que eu acho que tinha lido alguns textos seus e em contato, assim, e sugeriu da gente convidá-lo para participar de uma conversa. A princípio seria com os alunos, né, da graduação, mas em função no programa e da gente ter toda essa programação de inserção, né, do programa da pós-graduação com a comunidade, eu conversei com a Kátia e a gente expandiu a atividade, né, agregando aí o programa de pós-graduação, que eu acho que é bem bom. Então, a ideia inicial foi essa, mas eu acho que agora já ampliou bastante, né, você mandou um material muito interessante, a gente passou para o pessoal ler. Então, fica à vontade, né, assim, vamos compartilhar aqui um pouco das nossas experiências e deixo aí a palavra com você, para a gente iniciar aí essa atividade hoje. Não sei se a Cíntia quer falar alguma coisa. Oi, Pedro. Oi. Eu queria só... Estamos nos conhecendo por aqui. Eu queria só agradecer a disponibilidade do professor Pedro, que foi uma conversa bem informal por Facebook. Eu conhecia alguns artigos, alguma das tuas produções, já na APC, na Associação Psicanalítica de Curitiba, onde eu faço minha formação, e agora estou, né, no mestrado aqui com o pessoal da UEL, e aí a gente acabou chegando no teu nome. Então, queria agradecer, assim, tua disponibilidade, foi muito acolhedor desde o início, foi bem interessante. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Também queria agradecer vocês o convite. É sempre legal ter uma oportunidade de pensar a partir de temas que, a princípio, né, a gente já tinha trabalhado, mas sempre quando a gente vai voltando, vai descobrindo que algumas coisas ficaram por pensar, ou por fazer, ou eventualmente por refazer. Então, reforço muito o agradecimento aqui a Cíntia, a Kátia e a Silvia. Espero que a gente possa fazer aí dessas próximas 1h40 aí produtivas. Então, o que talvez eu vá fazer? Pensei em falar, sei lá, até umas 2h da tarde, mais ou menos, não estender muito além disso, para a gente ter um tempo para ouvir vocês e deixar as questões borbulharem. Se alguém teve o tempo de ler alguns dos textos, talvez fazer perguntas a partir deles, né, porque, claro, são temas, né, que são muito amplos em si, né, masculinidade, gênero e raça, são universos, né, se a gente ainda for articular com a psicanálise, enfim, é um trabalho muito, muito extenso. Então, minha ideia aqui vai ser pontuar algumas coisas, tendo em vista, né, que vocês mas tem outras convidadas aqui na nossa conversa de hoje, são um programa de pós, eu quero fazer algumas ressalvas sobre como é que eu vou entendendo um pouco a possibilidade da gente fazer esse tipo de relação, né, entre psicanálise e outros conceitos, ou melhor, conceitos que a princípio não seriam próprios do campo psicanalítico, eventualmente por que ou como conversar com outras disciplinas, né, com outras áreas, porque não é um consenso dentro do campo psicanalítico que isso seja possível, nem desejável, né. Então, bom, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, de natureza mais geral, eu acho que é um pouco assim, como eu fui e continuo entendendo a psicanálise, que para a gente fazer pesquisa, né, ou no limite até para a gente clinicar, me parece que é necessário, maior ou menor extensão, lembrar que a psicanálise não é uma teoria estática. Porque, caso contrário, a gente, de um lado, substancializaria a teoria demasiadamente, e isso teria como reflexo um horizonte de sujeito também muito circunscrito, porque a gente precisa, né, dos nossos aparatos teóricos para poder, sei lá, escutar os nossos analisantes, as nossas analisantes e fazer as nossas pesquisas, né. E digo isso não, assim, só por conta desse tipo de preocupação, talvez mais contemporânea que a gente venha tendo, mas é assim que eu leio um pouco a história da psicanálise, né, porque, em geral, a gente recebe
os nossos conceitos, os nossos autores e autoras canônicas de forma meio fechada, né? Bom, o conceito é esse que funciona, alguns já vão lá para o ultimíssimo Lacan, porque ele é melhor, porque eu não tenho falo, e ótimo, vamos funcionar, vamos para frente. E, claro, isso é muito, às vezes é um momento até importante na nossa apropriação conceitual, só que me parece igualmente interessante e percebendo quais movimentos que vão fazendo com que a teoria se constitua como tal. E ao fazer isso, a gente vai descobrindo que aquilo que é muito central para, pegando, né, por esses autores que eu me ancoro mais, né, Freud e Lacan, aquilo que é muito central em um momento deixa de ser no outro. Né? As teorias, elas vão sofrendo reinícios, né, reboots. No projeto freudiano, isso é claro, né, primeiro, a psicanálise nasce como uma modificação da teoria, ela nasce como uma modificação ao saber médico. Né? Histeria, bom, é outra coisa que não uma questão orgânica. Daí tem uma escuta, você pensa na sexualidade, ou mesmo a modificação da teoria do trauma para a teoria da fantasia. Depois, a introdução à questão do narcisismo, né, que veio a partir do campo das psicoses, que hoje pode parecer estranho, mas de alguma maneira o Freud tinha certas reticências que a psicose pudesse ser compreendida a partir da psicanálise. Né? Ele pensa ela mais a partir da psiquiatria. A psicose vai chegando na psicanálise e com isso ela fornece uma outra reflexão teórica, que é a introdução do narcisismo, da libido do eu. Né? Talvez a mais conhecida delas seja a pulsão de morte. Né? Daí sim a gente tem uma outra reformulação na teoria psicanalítica, na qual aquilo que era super central, que inclusive a psicanálise é reconhecida né, que é a centralidade da sexualidade, digamos, sofre no mínimo um abalo, né, com a proposição da pulsão de morte. Se a coisa continua, se a gente seguir esse tipo de raciocínio, mesmo a feminilidade, o próprio complexo de Édipo, né, que é tão insistido aí pelo Freud ao longo do tempo, então a feminilidade vai dizer, olha, talvez a gente nem devesse chamar de complexo de Édipo o que acontece na mulher, porque acho que ali é uma outra coisa em jogo, né, mas que ele não abra mão do complexo de castração. Então, eu acho que essa confrontação com a teoria, mas não com a clínica, mas não só com a clínica, porque isso está sempre permeado de questões sociais, né, o feminismo que mais seja um pouco diferente da nossa perspectiva atual, ele estava batendo na porta do Freud, de alguma forma, né, o Congresso de 1920, acho que é uma demonstração disso, e o Freud vai tentando endereçar isso do jeito que ele está. Mesma coisa com a pulsão de morte, né? Bom, um dos pilares da pulsão de morte são os sonhos traumáticos de guerra, né? O fenômeno social. Então, seguindo isso por Lacan, a mesma coisa, né? A noção de desejo, por exemplo, vem do Hegel, a noção de discurso estava ali circulando na França, principalmente um pouco antes ali com o Foucault. Poema, matema, todos eram, assim, na verdade, o principal deles é a própria noção de estrutura, né? O estruturalismo era a teoria da moda, né? O Lacan não inventa isso do nada, né? A tentativa dele de reler o Édipo freudiano a partir da noção da linguística estrutural de um lado e da antropologia do Lévi-Strauss do outro, era responder aos desafios da época, né? E estou fazendo esse preâmbulo por quê? Porque, enfim, boa parte, né, dos nossos autoras canônicas estão mortos, então a gente não pode cobrar deles que refaçam a teoria a partir dos desafios tanto sociais, né, quanto teóricos que o nosso tempo vai apresentando, né? Isso é uma responsabilidade nossa. E uma responsabilidade que, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, como já diria lá o tio Ben do Homem-Aranha. Traz um desafio para a gente, por quê? Porque se por um lado, né, como eu estou insistindo, a psicanálise é uma teoria que se modifica, por outro a gente tem o risco de perder a psicanálise, né? Se você se modifica muito, ela deixa de ser psicanálise, passa a ser outra coisa, né? E né, a história, principalmente do freudismo, mostra isso. Quando alguém começa a sair muito, o Freud vai lá e corta as asinhas da pessoa, ou corta a pessoa do movimento psicanalítico, né? Adler e Jung, Fliess de uma forma um pouco diferente, enfim, a lista é longa. Então, dito isso, né, queria apresentar para vocês, então, hoje umas maneiras pelas quais eu tenho pensado reler a psicanálise a partir dessas questões, principalmente de gênero, né, e agora um pouco mais recentemente comecei a estudar algumas coisas relativas à
a raça, né? Existe uma tese que eu ainda reputaria como dominante assim, no discurso psicanalítico, pelo menos lacaniano, de que esses determinantes, ou essas características, né, por exemplo, raça, classe e gênero, a gente pode chamar desse tripé interseccional mais básico, né, seriam, digamos assim, traços imaginários, né, traços de identidade ou de identificação, mas que não tocariam, não diriam respeito a um suposto sujeito simbólico universal, né, ou tem a versão mais para frentex disso, que é, né, o real da clínica, o real do gozo, e por aí vai. Ou seja, existe uma certa compreensão hegemônica no interior do lacanismo, segundo a qual há uma universalidade de um sujeito que, enfim, é constituído pela fala, e para alguns autores pela experiência real que aproxima de um gozo, ainda que não definam muito bem o que é isso, e as outras expressões não é que elas não sejam importantes, mas elas não estariam exatamente dentro do campo da psicanálise, ou, no mínimo, elas seriam efeitos desse sujeito anterior, digamos assim, de características universais, né? Agora, essa não é a minha postura, por diferentes razões, né? Porque, assim, é claro que quando a gente vai... É importante a gente eleger um certo horizonte universal para poder trabalhar, né? Sei lá, horizonte de liberdade, horizonte de fala, né? Algumas coisas têm que ser universais, não se trata de ignorá-los. A questão é de qual universal se trata e qual vai ser a nossa relação com ele. Por quê, né? Quando a gente vai analisar teoricamente isso que hoje a gente chama, né, de identidades, vai ficando claro que talvez o nosso universal não seja tão universal assim, né? Acho que o exemplo freudiano é mais clássico, né? Pensando hoje, que por quanto tempo Freud vai trabalhando, vai tomando o homem como modelo, né? O menino como modelo do complexo de Édipo. E mesmo quando ele vai se aproximando da feminilidade, ele faz isso muito aos trancos e barrancos. E ele, pelo menos, é honesto em relação a isso, né? Ele fala, olha... toda vez que ele vai falar um pouco da feminilidade, ele fala, não sabemos muito ainda, Dark Continent, aquela coisa. Claro que isso tem um efeito, né, epistêmico de tornar o feminino misterioso, assim por diante, mas eu gosto desse lado, pelo menos honesto, do Freud. Mas, enfim, é quase que mostrando pra gente que o universal da psicanálise, que é o complexo de Édipo, tal como ele coloca, ele... talvez tenha uma relação inconfessamente íntima demais com um determinado tipo de identidade, a saber, a identidade masculina, né? Diriam alguns, europeia e assim por diante. E, assim, se a gente expandir um pouco essa questão, a coisa vai longe. Por exemplo, pensem, né, e é uma coisa que eu tenho... eu fui reler esse texto recentemente e achei muito curioso, um detalhe que é o seguinte, num texto chamado Mito Individual do Neurótico, ou Poesia e Verdade na Neurose, um texto de Lacan, começo dos anos 50, na primeira tentativa mais frontal dele de se haver com o estruturalismo, ele, né, que vai repensar o Édipo em termos estruturais, se emancipar, né, o que é um ganho pra gente, né, daquela captura imaginária mamãe, papai, filhinho, do complexo de Édipo, ele vai, enfim, pensar o complexo de Édipo como estrutura quaternária, e que, pelo menos na neurose, teria a morte imaginada como horizonte, né? Você precisa... A morte é um quarto elemento e assim por diante. Só que o que é muito interessante é que o Lacan, nesse momento, ele está se referindo à morte do escravo na dialética do senhor do escravo do Hegel. Então ele vai dizer, olha, para a neurose se estruturar, é importante que você tenha uma morte, mas que essa morte seja imaginada. Ela não pode ser uma morte real. Né? Ele tá comentando o homem dos ratos, né? Toda aquela pira dele com o pai morto e assim por diante. E por que eu estou dizendo isso? Porque, para propor esse universal, o Lacan / Hegel tiveram que deixar para trás o fato de que escravos morriam, e morrem de verdade, de que uma morte não é necessariamente só imaginada, né?
Isso e essa relação entre a dialética do senhor e do escravo é bem descrita, e a relação disso, né, com a revolução do Haiti, no Hegel, é muito bem descrita por um texto que quem não conhece eu recomendo fortemente, é um texto muito bonito chamado Hegel e o Haiti, da Susan Burke-Moss, eu não sei pronunciar o nome dela, mas procurem Hegel e o Haiti, vocês vão achar. No qual ela vai fazendo uma retomada dizendo que o Hegel escreve a famosa dialética do senhor e do escravo, assim, completamente impactado pela experiência vitoriosa dos chamados jacobinos negros no Haiti, né? E, então, de novo, né, a gente vai percebendo, né, em alguns pontos da universalidade da teoria psicanalítica, traços, por que não chamá-los de identitários, ainda que seja, né, dessa identidade hegemônica, né, do homem europeu. Né, mesmo o Seminário 17, né, ele fala muito sobre a dialética do senhor e do escravo lá para falar dos 4 discursos, mas, de novo, ignorando a espessura real, né, do que é e do que foi a escravidão, né. Inclusive, né, a França não desconhecia isso por conta da questão das colônias francesas na segunda metade do século XX, né. Então, daí, assim, né, pensando nisso, a gente abre questões, né? Será que sei lá, por exemplo, a dualidade lá dos gozos nas formas da sexuação no Seminário 20, a despeito de todos os seus méritos, elas são suficientes ou conseguem explicar coisas do tipo gender fluid ou sexualidades queer? Tudo bem, ok, eu entendi que ele não está falando de homem e mulher e que não é exatamente binário, mas até que ponto? Né? Então, eu acho que a partir dessa espécie de confiança desconfiante na teoria que eu fui pensando algumas coisas, né? E talvez nesse momento eu estou tendendo a me perguntar o que a radicalidade da análise dos particulares revelaria sobre o universal. Né? Ou seja, se nós levarmos a sério, principalmente as pesquisas, mas também os dados, as vivências, as experiências daquelas que são minorizados no interior do discurso social, né? O que isso nos informaria sobre a nossa teoria? Eu tenho me interessado particularmente nisso, e assim, também de tentar, assim, no horizonte mais distante, assim, porque acho que é difícil ter um panorama mais geral disso, que bom, o que a gente descobriria ao ler autoras e autores que pensam gênero, raça, eventualmente classe, que acho que daí é um pouco diferente, mas daria para incluir. Por que esses autores e essas autoras usam a psicanálise? Especialmente, né, nas teorias de gênero, não todas, mas grande parte, e também nas discussões sobre raça, né? Mesmo a Butler, com todas as diferenças dela em relação à psicanálise, se apoia fortemente na psicanálise, né? Antes dela, a Gayle Rubin, a própria Simone de Beauvoir, né, no segundo século, ela tem a psicanálise como um interlocutor, por mais que um interlocutor crítico, né? Nas questões de raça, a mesma coisa, né? Fanon, né, o começo aí dos estudos pós-coloniais é um estudo psicanalítico, né? Mas que ele fosse um psiquiatra. Lélia Gonzalez aqui no Brasil, Neuza Santos Souza aqui no Brasil, a Grada Quilomba, que recentemente foi traduzido sob Memórias da Plantação, enfim, todo um rol de autores e autoras que usa a psicanálise, né? Pô, mas o que eles estão, e elas estão buscando na psicanálise exatamente, né? O que elas usam, o que não usam, né? Então, esse tipo de coisa tem me interessado, eu não cheguei numa resposta, mas acho que é um pouco o que me anima. Bom, então, feita essa primeira ideia de como eu gosto de pensar, ou como talvez eu consiga pensar a relação da psicanálise com a pesquisa e com essas questões, vou falar mais pontualmente sobre 3 momentos dessa pesquisa, assim, que são um pouco mais ou menos os artigos que eu mandei. Então, quando eu me formei, em 2010, 2011, eu já tinha interesse em pesquisar gênero e psicanálise, e já fazia iniciação com o Nelson da Silva Júnior, que foi o meu orientador no mestrado e no doutorado, e daí eu apresentei uma espécie de, nem era um projeto, era uma espécie de carta de intenções, assim, de umas 3 páginas sobre gênero e psicanálise, né, e daí era assim, não, estudar Freud, bissexualidade primária,
daí depois passar pela questão do Édipo, estudar a primeira, segunda, terceira onda do feminismo, Lacan com a sexuação, chegar na Butler, daí eu estava todo animado, mostrei para ele, e ele falou assim, nossa, Pedro, muito legal, eu só não sei se é um projeto de vida ou um projeto de mestrado. E daí eu entendi o recado, porque ele é uma pessoa muito sutil. E daí eu falei, tá, não vai dar para eu fazer tudo isso, pelo menos não de uma vez, ou não no mestrado. E daí o que aconteceu? Eu comecei a fazer uma revisãozinha de literatura, né, ali aos trancos e barrancos, para ver como é que eu ia desenvolver a coisa. Daí eu me dei conta de uma espécie de assimetria entre os estudos em psicanálise, né, sobre o feminino e a mulher em relação àqueles que estudam o homem ou a masculinidade. É uma grande assimetria, né, não era algo, tinha um pouquinho a mais, tinha muitos artigos sobre feminino e feminilidade, quase nada sobre a masculinidade, né. O que era... Falei, bom, então talvez eu possa estudar aí a questão da masculinidade. Não era um tema, assim, que me interessava muito, assim. Ele apareceu, inclusive, por uma questão de praticidade, né? Ter menos literatura para revisar. E daí eu falei, bom, vamos lá, acho que funcionaria. Por quê? Porque daí... a hipótese que eu fui montando é que talvez essa simetria, né, esse excesso, digamos assim, se há mais de teoria sobre o feminino, talvez pudesse ser, né, uma forma da psicanálise, como é que eu posso dizer de forma reduzida, fosse uma expressão sintomática de que a psicanálise continuava tratando o feminino como uma identidade específica que estaria ali na esteira da criança, do primitivo e do louco. Né? Uma espécie de costela, aí, epistêmica, que não se refere precisa ser explicada a partir do homem, que é o universal. Bom, mas o fato de haver poucas pesquisas sobre o homem no sentido da masculinidade me apareceu como hipótese, como justamente essa colagem, né? Já que o homem é universal, eu não preciso descrevê-lo, eu não preciso tomá-lo como um objeto de reflexão, um objeto distinto. Por quê? Porque ele já é o centro da teoria. Né? Homem igual a homem, homem com minúsculo igual a homem maiúsculo. Né? Então, com essa hipótese de partida, e assim, né, isso era 2011, assim, existiam já os estudos sobre masculinidade, especial nos Estados Unidos, mas não era em absoluto um tema, assim, tal como é hoje, né, as masculinidades e tal. E daí o que que eu fiz? Eu fiz um recorte meio frio, assim, peguei os seminários, trabalhei com Lacan a princípio, né, seminários 16 ao 20, e fui pegando todas as vezes que o Lacan falava de homem e tentar bolar um quadro, assim, de leitura para ver o que daria para artificialmente se tirar daí, porque eu já tinha, assim, um pouco a intuição de que isso não ia estar explícito, né, eu precisaria construir artificialmente uma espécie de leitura sobre o que Lacan estava considerando sobre homem, né. Então, basicamente, encontrei dois momentos, né, e que eram dois momentos também teóricos do Lacan, mas dois momentos do pensamento cultural francês, na verdade, parisiense, né, que era fim dos anos 60, começo dos anos... Fim dos anos 60, questão do maio de 68, a importância dos discursos, da história, do materialismo, e daí as poucas passagens que o Lacan tem referente ao homem, ele vai dizer, bom, o homem é feito de um discurso, a gente precisa pensar o homem historicamente, e assim por diante, mas pontuais, referências pontuais. E depois, no segundo momento, de uma matematização no Lacan, e coroada pelas chamadas fórmulas da sexuação, que depois eu continuei trabalhando no doutorado por outra via. Então, assim, né, tinha esses dois modelos, ele falava, tinha uma conceitualização um pouco mais firme desse segundo, né, pensando o homem a partir da ideia do todo e não todo, que talvez vocês já tenham ouvido falar, né, o homem como necessariamente submetido à lei fálica, e a mulher não toda, não totalmente, e ligando isso lá, pensando o homem, né, com essa ideia de uma exceção que funda a regra, né, lá nos quadradinhos lógicos dele, e aproximando isso ao totem e tabu do Freud. Né? Bom, você tem
um pai da pré-história primitiva que gozava de todas as mulheres, não submetia a lei nenhuma, e é justamente por isso que todos aqueles que podem ser chamados de homens, independentemente do gênero, teriam uma relação com a lei dessa forma, de uma exceção exclusiva que horizontaliza todos e todas aquelas que estão desse lado das formas de sexuação, falando muito brevemente. Daí, assim, eu fiz isso, daí foi para qualificação, né, e daí, beleza, mas assim, não tinha muito mais, não sabia o direito para onde ir, assim. Mas daí eu tinha um parágrafozinho lá, falando, talvez eu devesse ler um pouco da história, né, da masculinidade, vai que, né, apesar, sabendo que isso seria um pouco herético, assim, porque, né, depois eu fui ver que o Lacan não, mas entre a tradição lacaniana há uma certa reticência em relação à história, né, porque pensa-se a partir da estrutura, né? Então, como é que eu posso juntar a estrutura e a história? Não dá. A história é uma disciplina que necessariamente fala da mutabilidade daquilo que a gente pode pontuar como um sujeito, enfim. E discussões, enfim, que ultrapassam até o âmbito da psicanálise, discussões mais gerais das ciências humanas, né? Agora, quando eu fui voltar lá para essa primeira parte, né, que eu falava do discurso, etc., eu fui percebendo que ele tinha indicações ali que, na verdade, permitiam, sim, a gente fazer essa conversa com a história. E daí, o que eu fui me dando conta, né? Daí, sim, né, porque na época se falava, né, ainda se fala, né, um pouco, chamada crise da masculinidade. Né? Bom, os homens antigamente sabiam como ser homens e agora não. A pós-modernidade, o globalismo, tiraram dos homens daquele lugar onde eles tinham certeza e podiam fazer as coisas, agora é muito chato, mimimi, enfim, vocês conhecem a cantinela. Essa ideia, então, eu folheando uns livros, eu descobri um artigo muito interessante de um pesquisador que chama Christopher Forth, americano, e ele, a hipótese dele é de que, na verdade, esse discurso da masculinidade como saudosa de si, né, nostálgica, ela é constitutiva da modernidade. Não é uma invenção do século XXI, né? Os homens, desde quando começam a se ver como homens, eles narram a masculinidade como perdida, como uma virilidade antes totalmente potente e agora, né, enfim, como, digamos assim, apartada da civilização. De um lado, você tem o civilizado, o castrado, né, a gente pode adiantar o argumento, e de outro a gente tem o homem viril, de verdade, o do passado, né, o pai, e assim por diante. Então isso aparece no Totem Tabu, isso aparece, de alguma maneira, nas formas de sexuação, só que na verdade isso é um processo de constituição histórica, né, porque a virilidade na Grécia, por exemplo, na Roma, e claro, aí é um recorte, eu estou falando só de Ocidente, né, e até o século XX, foi um dos limites da pesquisa, né. A relação da masculinidade na Grécia, mesmo na Idade Média, era completamente diferente, né, o homem viril na Grécia, ele caminhava lado a lado com o cidadão, essas ideias convergiam, né? A partir da modernidade, elas vão começar a divergir, né? Então, por exemplo, um exemplo que ele utiliza é a França, por exemplo, a partir do século XVIII, ela é, ao mesmo tempo, o lugar da civilização, né? Todo mundo, da Rússia ao Rio de Janeiro, mandava-se jovens irem estudar na França. Continuam fazendo isso, né? Eu fui deles, inclusive, fui lá fazer parte do doutorado lá. Manda para estudar na França, por quê? Porque não, de lá emana a civilização. E, ao mesmo tempo, era de lá que se criticava uma espécie de feminização dos homens. Ou seja, a pessoa voltou de lá muito afrancesada. Então, né, percebem a oposição que é feita. Né? A civilização, a castração é aquilo que desviriliza. E daí eu fui, o meu mestrado foi um pouco uma tentativa de ir historicizando e mostrando como isso culmina em uma ideia de virilidade perdida, que precisa ser resgatada no século XX, está em base, por exemplo, entre outros, né, do discurso nazifascista alemão, né, de voltar para o homem germânico, etc. Então, assim, tentei lá, né, mostrar que a masculinidade ela não seria óbvia, nem natural, e, enfim, bom, se essa é a base, então a gente precisa pensar em que medida as nossas teorias tão formalistas, né, tão universais, elas não estão, digamos assim, escamoteando o fato de que esse sujeito tem, no mínimo, um começo, um meio e talvez um fim.
Então, a gente deveria tomar um pouco mais de cuidado no salto analítico que a gente que eventualmente a gente faz na construção dos nossos conceitos, nesse caso da masculinidade. Bom, então, tentei também, né, propor uma historicização da tentativa metodológica de historicização da teoria psicanalítica, não historicização da teoria, mas de um tipo de conversa possível entre psicanálise e história, e que, enfim, talvez valesse a pena pensar, assim, a masculinidade a partir dessa lógica de uma mítica, né? A masculinidade, ela tem mais a ver, assim, e é uma coisa que a gente observa, não não em todos os casos, mas como uma espécie de regra, né, que homens tendem, em geral, a ter uma relação mais conflituosa, mais estruturante, na verdade, com o passado, e mulheres com o futuro, né? Daí, de um lado, o desejo, do outro, a castração. Esse é o tipo de raciocínio que me parece mais interessante de pensar do que se fiar exclusivamente à formalidade das fórmulas, mas que elas tenham muita coisa interessante, né? E, enfim, foi um mestrado que eu defendi em 2013, eu depositei literalmente em junho de 2013 o meu mestrado, e, enfim, eu, né, defendi e falei assim, isso é letra morta, né? As masculinidades, elas vão continuar a se desconstruir e, sei lá, daqui 40 anos a gente vai viver numa sociedade mais igualitária em que, né, esse tipo de coisa não vai ter mais sentido, né, mito. E daí os anos seguintes mostraram que eu estava errado, com esse crescimento, assim, da extrema-direita em escala global, a questão de incels e assim por diante, a masculinidade, ela vai mostrando que essa relação com o passado, né, por exemplo, a partir, se a gente pegar o caso brasileiro, né, da crítica às famílias que são diferentes dessa fantasia da família tradicional brasileira, os apelos ao retorno à ditadura e assim por diante, elas são de um passadismo muito evidente, né? E, enfim, daí eu emendei isso no doutorado, comecei com um projeto de estudar masculinidade no século XXI, mas eu vi que eu não estava mais afim de continuar pensando naquilo, e fui, depois de, sei lá, quase uns 2 anos patinando no doutorado, eu cheguei numa coisa que foi ainda mais específica do que o mestrado, que é uma passagem no seminário 21 do Lacan, que é que é a única vez, na verdade, que ele cita a palavra sexuação. A gente tende a ler as fórmulas que ficaram conhecidas lá do seminário 20 como fórmulas da sexuação, só que ele não cita a sexuação no seminário 20, ele redescreve depois no seminário 21. Só que quando ele faz isso, ele vai dizer, então, eu agora quero repensar essas fórmulas porque eu acho que elas podem ser descritas de uma forma melhor. E daí ele vai lançar uma máxima que a gente conhece mais sobre a formação dos analistas, mas ele primeiro enuncia dessa forma, né, atualizada, em relação à sexuação. E daí ele vai dizer o seguinte, lá no seminário 21. Ele vai dizer, o ser sexuado só se autoriza de si mesmo e de alguns outros. E ele lança essa e vai embora. E segue falando, fala importância. E daí só que ele começa a falar umas coisas muito esquisitas, ele começa a falar do imaginário. Em pleno seminário 21, lá no meio dos anos 70, ele começa a falar do imaginário, começa a falar da importância do grupo, diz que homossexual é uma nomeação imprópria, e deixa a coisa assim e continua, né? E depois disso ele volta para pensar a formação do analista, né, dizendo que o analista também se autoriza de si mesmo e de alguns outros. Ou seja, né, essa ideia, né, do Lacan anti-institucional, né, vai encontrar essa ressalva depois, mas ela acontece primeiro no campo da sexuação, né? Ou seja, para alguém se sexuar, e ele diz mais, né, ele diz o seguinte, que dizer que a gente não pode se limitar ao registro civil, homem ou mulher, para poder fazer isso, né? E mesmo que tenha o registro civil, sempre há uma escolha. E daí, com base nisso, eu fiz um doutorado tentando pensar essa frase, na real.
E por que ela me interessa? Porque ela consegue articular registros real, simbólico e imaginário. Ela possibilita uma articulação que me parece interessante entre política e teoria, na medida em que se existe esse campo do alguns outros, ou seja, uma espécie de grupalidade que constitui o sujeito, a gente pode tomar, por exemplo, os malfadados movimentos LGBTQ como um modelo de sexuação. E, né, talvez não lê-las como paladinas da identidade, mas como grupalidades que vão dando uma certa consistência a uma identificação do sujeito, ainda que não o reduza a isso. Né? Mas ainda isso teve para mim um ganho, que era retomar uma perspectiva que no fundo é freudiana, mas, né, também está no Lacan, que é de pensar a sexuação a partir de uma perspectiva processual. Né? A autorização é algo que se faz. Daí já, né, conversa melhor com a Butler, né, e até com esse último momento do Lacan sobre a questão do ato, né, autorizar-se de uma indecidibilidade na qual eu não sei se eu estou me autorizando de mim mesmo, já tem uma contradição aí, né, si mesmo já são dois, e alguns outros, que não são todos os outros, é uma espécie de grupalidade aberta. Então essa caixa de paradoxos foi o que eu fui trabalhando ao longo da tese, retornando para a importância do pequeno outro, dos pequenos outros, na verdade, e assim por diante. Daí, no meio do doutorado, eu fiz o artigo da psicanálise cisnormativa, que acabou não entrando exatamente na tese, mas é um trabalho que eu gostei bastante de fazer. E assim, a gente está falando agora no começo, né, sobre o ensino superior, né, dos desafios que a gente está enfrentando, vai continuar enfrentando, e eu sublinharia aqui a importância da questão da bolsa, né, porque eu fui fazer meu estágio no exterior com uma bolsa de pesquisa da CAPES, e passei uns 7 meses na Paris 7 pesquisando, e isso, assim, me possibilitou avançar muito na minha pesquisa. Sem essa bolsa, isso não teria sido possível, muito provavelmente. Porque daí não tinha consultório, não tinha... Tudo bem, tinha os barzinhos e tal, mas eu passava o dia inteiro na biblioteca. E daí a produção ganha um outro ritmo. E daí esse artigo, assim como o da Lélia também, eu fiz, tipo, em 3 dias, assim... Parei, fiz só aquilo, quando já tinha lido o que eu precisava, estava tudo na cabeça e foi direto. E daí, assim, o que eu fui colocando nele? Né? Algumas coisas que eu já vinha pensando, que a gente tem, claro, pontos problemáticos na teoria psicanalítica, né? Como, por exemplo, o falo. Né? Tudo bem, a gente usa, a gente consegue operá-lo, mas a gente precisa ficar toda hora dizendo que o falo não é o pênis. Bom, por quê? Tem um artigo muito interessante da Jane Gallup, que está traduzido, saiu pelo Cadernos Pagu, Revista de Estudos Feministas, agora eu não me lembro, que chama Para Além do Falo, alguma coisa assim. E ela é um artigo muito interessante, no qual ela fala assim, olha, talvez esse discurso psicanalítico que insiste que o falo não é o pênis tem uma estrutura de negação freudiana. A gente precisa ficar insistindo que não, porque no fundo tem um sim ali atrás, ainda que seja um sim deslocado, um sim recalcado, né? Ainda que nós saibamos dessa diferença. Então, e vários outros, né? A forma como Lacan pensava a transexualidade, extremamente problemática, e assim por diante. Então, agora, não é por isso que a gente deve enterrar a teoria psicanalítica e crescer uma completamente do zero, abandonando todos os termos que a princípio nos parecem problemáticos, né? Escapar seja de uma irretocabilidade da teoria, seja de um abandono total, porque ela tem compromissos inconfessos com posições de poder, que me parece o desafio, né? Como é que circular entre esses dois polos meio radicais, e eles têm suas verdades, os dois são plenamente justos, quer dizer, o que me inquieta é que eu acredito que os dois têm a sua razão de ser, só que talvez a verdade esteja mais entre eles e não necessariamente em alguns deles, e como a gente constrói
esse ponto intermediário que é a dificuldade, né? E daí, enfim, nesse artigo eu tento defender de que, apesar disso, apesar de você ter posições, né, conservadoras no interior da psicanálise, ela, em geral, ela quase que pelo oposto, ela acaba se encontrando com algumas demandas sociais e políticas relativas a direitos de minorias sexuais, né? Saber uma espécie de universalidade, mas não universalidade da saúde, mas como, né, defendem alguns grupos, mas uma universalidade do patológico, né? Ou seja, essa disparidade, por exemplo, entre gênero, corpo, desejo, reconhecimento, ela se mostra de maneira mais explícita e com muito mais sofrimento na espessura psíquica e social, por exemplo, de uma sexualidade não cis, de um gênero não cis, né? No entanto, ela constitui também a experiência falante tida como normal, né? A ideia, se tudo der certo, o divã é o lugar onde o homem branco vai ser patologizado, certo? Onde ele perde essa centralidade universalista com a qual ele, inclusive, vê a si mesmo, né? Então, essa foi minha proposta ali de entender por que a gente poderia ainda, né, continuar usando a psicanálise para isso. E daí, mais recentemente, depois do doutorado, eu comecei a ler outras coisas, né, me deparei com o livro da Djamila Ribeiro sobre o lugar de fala, e daí comecei atrás das referências, e daí me deparei com a Lélia Gonzalez, né, que enfim, tá na epígrafe da Djamila, uma pensadora, foi uma pensadora brasileira de alta espessura intelectual, antropóloga, historiadora, mil fitas, como dizemos aqui em São Paulo, e fui ler um dos textos canônicos, de onde se extrai aí essa epígrafe, chamado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, né? É um dos principais textos da Lélia, junto com a categoria político-cultural da americanidade. Os dois estão disponíveis em PDF, assim, na internet vocês encontram facilmente. E no Racismo e Sexismo, eu me espantei muito com o fato de que a Lélia faz uma análise da espessura cultural do racismo no Brasil a partir da psicanálise. Não a partir de qualquer psicanálise, mas de uma psicanálise lacaniana e milleriana. Não vou dizer milleriana, mas ela cita o Miller, né? O millerianismo como tal não existia ainda, é do começo dos anos 80. E, mais ainda, Ele caiu, será? Ele tá congelado, né? Nossa, achei que fosse eu. Parece que sim. Será que ele nos ouve? Pedro, nos ouve? Congelado. Pode Vê no ser que chat. tenha caído. Vou dar uma mensagem para ele. Dá um minutinho. Tá mandando uma mensagem para ele, Silvia? Sim. Ok. Essas são as adversidades, né? Olha, ele saiu, então Dos ele deve tempos entrar daqui atuais. um minutinho. Pronto, voltou. Oi, Pedro. Seu microfone está fechado. Oi, vocês conseguem me ouvir assim? Sim. Tá, então caiu meu Wi-Fi aqui, eu vou de 4G até voltar aqui.
Então, bom, acho que ela está falando da Lélia, e que ela alguém que se inspirava muito na psicanálise, né? E ela apresenta esse racismo e sexismo na cultura brasileira num congresso de psicanálise, depois também no encontro de ciências sociais, né? É um texto assim, que daria um semestre de análise, porque ele tem muitos níveis, ele tem muitas sutilezas, mas, assim, eu sublinharia o fato de que a Lélia lança uma hipótese bastante original, segundo a qual a cultura brasileira, ela não seria uma cultura branca e racista inicialmente, mas que o racismo é uma espécie de sintoma, o que ela chama de sintoma da neurose cultural brasileira. E é um sintoma que aparece deslocadamente a partir do fato de que a cultura brasileira, em realidade, é uma cultura negra. E na tentativa de denegar essa verdade, insurge-se o racismo, né? Contra a verdade de que não falamos, por exemplo, né? Ela vai defender que não falamos português, mas pretoguês, e ela vai recolhendo diversos exemplos, né? Culturais no Brasil, para demonstrar como o racismo é uma espécie de formação reativa e secundária, né? Porque a base da cultura brasileira deveria ser pensada a partir principalmente das influências africanas. Ela faz saltos argumentativos muito interessantes, por exemplo, né, sublinhando que o fato do Brasil, né, brasileiro, valorizar tanto a bunda não vem de uma questão aleatória, mas o fato de que bunda é um ramo linguístico da língua bunto. E, claro, né, ela só consegue fazer esse tipo de proposta porque ela está amparada numa psicanálise que tem a linguagem como a sua grande perspectiva analítica, né? Então, quando a passagem, né, que ficou mais conhecida do texto, quando ela está dizendo que o negro brasileiro até então tinha sido falado e era preciso que ele então falasse, daí ela diz lá, o lixo vai falar numa boa, ela está numa conversa com uma citação direta do Jacques Lamellais, que está pegando essa tese mais central, que no fundo é freudiana, de que nós nos localizamos a partir dos não ditos, a partir do que claudica na fala, né? E a partir daí, a Lélia vai entender, bom, então a gente precisa poder falar, né? Tanto, claro, né, dessa perspectiva mais contemporânea de assumir uma posição e poder falar, mas principalmente do jeito de falar, um jeito de falar brasileiro. É por isso que ela tem sido muito estudada atualmente, porque é quase como se ela é uma das precursoras disso que se convencionou do pensamento decolonial. Ela pensa uma forma de pensar, ótimo. Ela pensa uma forma de ler fenômenos sociais que partem da especificidade local, nesse caso brasileira. Depois ela expande isso para a América Latina, para comparar o tipo de racismo que acontece aqui e dos Estados Unidos. Mas ela só faz isso diretamente referenciada à psicanálise, né? E daí uma coisa interessante que me pareceu de ir atrás e ver que tipo de conversa que daria para fazer. Deixa eu ver se eu consegui voltar. Acho que eu consegui voltar aqui do outro, gente. Vou voltar porque é melhor. Espera aí, rapidão. Oi, estão me ouvindo? Enfim, daí foi isso, né? Nesse artigo eu acabei trabalhando mais o racismo e sexismo e um pouquinho a americanidade, que também, né, ela está retomando ali as teses do M.D. Magno, que, enfim, para quem não conhece, foi um psicanalista muito importante no Rio de Janeiro, um dos responsáveis pela introdução do lacanismo no Brasil. Se não me engano, se analisou com o próprio Lacan, mas o mais importante, ele tentou, desde partida, que a psicanálise fosse ela pudesse se pensar a partir de elementos nacionais, né? Teve o famoso Congresso das Bananas, né?
feito aqui para transformar esse lacanês em algo nosso, né? Ele é o cara responsável, né? Faz entrevistas com o Joãozinho 30, foi um dos caras que estavam por trás ali da formação do Cacete Planeta, né? O Bussunda é filho da Helena Bresserman Viana, psicanalista importante que é mais conhecida pelo famoso caso Amilcar Lobo, né? Ela que denunciou um psicanalista em formação que era também torturador da ditadura. Então, esse momento, nesse momento da história da psicanálise no Brasil que ampara as reflexões da Lélia. Claro, ela não era, até onde se sabe, ela não atendia, ela não era psicanalista, mas ela tinha um debate muito aberto com o Magno. Ela, nada mais, nada menos do que fundou o Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, junto com o Magno e a Beth Milan, que não é pouca coisa, dava aulas de Freud lá, e também é uma das maiores pensadoras sobre feminismo negro, talvez uma das primeiras que tenha feito a famosa interseccionalidade, né, porque no racismo e sexismo ela toma a mulher negra como um exemplo da sua tese, né, da articulação entre racismo e sexismo, enfim, daí eu tô nessas, assim, né, atualmente, estou talvez um pouquinho mais sóbrio em relação a Lélia. Quando eu escrevi estava muito apaixonado, agora estou um pouco mais reticente, também tentando encontrar um pouco mais de dialética em relação às chamadas políticas identitárias, né? E, enfim, a pesquisa está mais ou menos por aí. Agora são 2 horas, acho que a gente pode abrir para as perguntas e conversas, observações, enfim. Bom, Pedro, queria agradecer, né, assim, sua fala. Achei bastante interessante. Vou fazer um comentário aqui enquanto o pessoal fica se preparando para trazer as questões. Se alguém quiser colocar no chat aí, a Cíntia e as outras meninas estão atentas, né, para trazer as questões. Mas eu achei bem interessante esse percurso que você escolhe para fazer, para falar dessas questões do gênero, né, do racismo, e dessas propostas aí do texto, contando o seu percurso na pós-graduação, né? E acho que foi uma questão que ficou para mim, quando a gente estava conversando, nas possíveis temas, né, para colocar aqui na roda de conversa, e você sugeriu lá o gênero como método de pesquisa na psicanálise, eu falei, né, e eu acho que essa conversa mesmo, né, assim, como fazer essa leitura, né, da psicanálise por esse viés, né, assim, problematizando, trazendo um avanço na compreensão da teoria, às vezes até reinventando algumas coisas, né, sem perder a raiz, né, para pensar, né, o sujeito, homem, mulher, em qualquer definição, em qualquer local, posição que se sustente, né, submetidos na nossa cultura, na nossa sociedade, a um excesso de patos no viver, né? Eu acho que esse artigo aí do CIS, eu acho que se trabalha um pouco dessa questão, né, assim, a gente está diante disso, né, assim, e como a psicanálise, né, assim, como a gente pode produzir na psicanálise, né, eu acho que também essa é uma questão aqui para nós, no grupo de pesquisa, como utilizar a psicanálise como método de pesquisa para falar dessas questões, né? Então, achei bem interessante, porque nesse momento, nós aqui no grupo de pesquisa, né, estamos nos debatendo com a questão do método e como trabalhar isso a partir da psicanálise, né, a questão aqui no caso a gente está voltado para as questões do feminino, tem uma aluna que está trabalhando o feminino na questão das mulheres negras, né, então acho que foi bem interessante ler esse texto aí seu, que você faz essa abordagem, né, e é interessante para nós aqui do programa, né? Porque a psicanálise, ela está na universidade, mas tem essa questão também, né? Assim, principalmente pelo viés do Lacan, né? De não estar dentro da instituição, né? E como a gente faz para trabalhar com isso. Né? Então, não, se eu puder já fazer alguns comentários, eu acho que assim, né? De novo, a importância da história, né? Porque a crítica lacaniana
a institucionalização e a universidade tem que ser pensada também a partir do momento que ele estava vivendo. Uhum. Né? A nossa situação ela é bastante diferente e foi demonstrada que, pelo menos do ponto de vista da sobrevivência da psicanálise, não, se vocês pegarem lá a ata de fundação, o discurso da escola lá de 68 do Lacan, ele fala assim, não, estou fundando essa escola para garantir um ensino de Lacan. Uhum. Garantir a sobrevivência do ensino. Bom, se a gente fosse garantir a sobrevivência do ensino da psicanálise em escolas, a gente já estaria perdido, né? A América Latina, enfim, dá uma resposta concreta a essa espécie de alergia à universidade que o lacanismo desenvolveu. E ele, não é que está errado, né? É claro que você tem questões concretas, que há um tipo de saber específico do modo psicanalítico de funcionar, que não cabe muito bem, ou não cabe inteiramente, no mínimo, na universidade, mas isso não significa que a psicanálise não possa estar na universidade, são coisas muito diferentes, né? Então, acho que a gente precisa ter primeiro, assim, a serenidade de poder mostrar que o mundo mostrou que Lacan se equivocou nesse ponto. Não importa que ele estava certo na teoria, na prática está errado, igual na clínica, né? Se eu vou lá, não, eu tenho certeza que é uma neurose, eu fico tratando o caso como neurose, e é uma psicose, a pessoa vai surtar, vai embora, e bom, você errou, porque você deixou a teoria em primeiro lugar. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Assim, a se repensar, né? Não é algo simples, não dá para dizer que, bom, vamos lá e não tem nenhum problema essa relação da psicanálise na universidade, mas poder encontrar o meio do caminho, né? A questão do sujeito, né, que é um problemão teórico, né, eu acho, em muitos sentidos, né, primeiro no interior do próprio ensino do Lacan, porque é uma categoria que, de novo, estava também muito na moda nos anos 50 e 60, existe uma riqueza da conceituação lacaniana sobre o sujeito. Me parece que ele é uma categoria muito interessante para a gente, em especial se a gente for pensar as questões interseccionais, porque o sujeito é ao mesmo tempo, né, é uma ambiguidade da língua, né, o sujeito que faz e é o sujeito que é assujeitado, né, o sujeito a guincho, né, ele é assujeitado, mas é ao mesmo tempo ele age, como é que pode? E esse é um dos impasses dessas questões, né? Eu estava ouvindo recomendo para vocês a live da Anpoff, que a Yara Frateschi, que é uma filósofa aqui da Unicamp, fez com a Djamila Ribeiro, na segunda-feira, e está lá no YouTube da Anpoff já, e a Yara faz um comentário que me parece muito interessante. Ela diz o seguinte, a gente pode dividir, diz ela, o feminismo em dois grupos. Você tem um grupo que faz uma boa teoria sobre poder e sujeição, Ana Bota Butler e várias outras nesse balaio, e você tem um outro feminismo de inspiração habermasiana que tem uma boa teoria da agência, né, e da comunicabilidade. A questão é que ou você faz uma ou você faz outra, e o feminismo negro teria a grande vantagem de conseguir fazer as duas ao mesmo tempo, né? E eu tô falando isso por quê? Por conta da questão do sujeito, né? São os dois polos do que a gente entende como sujeito, né? O sujeito que eu estou sujeitado, e o sujeito, ele, ainda que, claro, a gente não está falando do sujeito que, né, ciente de si, transparente, que vai lá e faz alguma coisa, mas ele age, no mínimo ele é um efeito significante, então ele é efeito, então ele aparece, né? Então acho que esses dois polos, eles são muito importantes numa teoria do sujeito. Por outro lado, né, voltando no interior do próprio pensamento lacaniano, é uma categoria que vai encontrando um certo ocaso, né? Depois ele vai lá para o fala-ser, por exemplo, né? Vai falando um pouco menos do sujeito, claro, né? Tem muita coisa parecida ali, mas também é algo para a gente pensar, né? Porque será que será que é a melhor categoria? Será que vai ser a melhor categoria? Né? Será que não? Será que a gente precisa... Em que momentos e qual ganho a gente usa em usar a noção de sujeito ou a noção de mulher, dependendo de um determinado discurso? Tem que ser pensado estrategicamente, né?
Em que momento, e é igual na clínica, em que momento é necessário afirmar uma identidade de mulher negra para pensar um determinado problema, em que momento não, preciso pensar alguém que fala, alguém que não é igual a si. Eu acho que esse é o campo de batalha que a gente tem pela frente, né? Não está nada posto. E daí, para terminar sobre a sua questão do método, enfim, eu sou um pouco adorniano, assim, nesse sentido. Eu acho que o método, ele é uma resposta ao objeto. E digo isso por quê? Porque a gente precisa, né, como dizia o Winnicott, ter a teoria nos ossos, mas para poder se servir dela. Em outras palavras, é preciso que a gente conheça, consiga circular bem por pontos diversos da teoria, e de preferência de diversas autoras e autoras, para poder, quando a gente eleger ou se deparar com algum objeto, construir um método que lhe convenha. Né? E daí, porque o método não está a priori na pesquisa em psicanálise, entendeu? Eu acho que esse é um desafio. Enfim, claro, para mim é mais fácil falar porque eu sou uma pessoa só, né? Eu sou um indivíduo ciente de si e tal. Vocês, para um programa de pesquisa é diferente, porque vocês têm que dar uma resposta institucional a isso também. E claro, né, vocês vão juntando pesquisas diferentes e vão encontrando uma certa tonalidade, né? Algumas coisas que vão se repetindo e tal. Mas, independentemente disso, eu acho que as pesquisas, elas ganham quando elas, enfim, terminam inventando um próprio método. Um dos resultados da pesquisa é poder pensar um método que seja específico ali para aquele caso. Claro, você sempre vai fazer balizas com outras pesquisas, né? Mas essa unidade do método, eu acho que ela tem que ser um pouco flexibilizada. Sim, é bem interessante mesmo. Eu acho que depois vou marcar uma conversa. Ixi, acho que eu tô ouvindo. Tá cortando. Acho que depois vou marcar uma outra roda aí, para a gente aprofundar nesse assunto do método. Tá bom. Tem algumas perguntas aqui, eu vou colocar aqui, e eu vou escrever, mas eu já vou também fazer um comercial aqui do programa. Quem não é daqui de Londrina, né, se vocês, ou os mesmos de Londrina, se vocês puderem colocar o nome, o local de onde vocês são, porque a gente está fazendo um mapeamento das pessoas que estão participando aqui das rodas de conversa. Bom, tem uma pergunta aqui da Letras Pretas, está identificado assim. Gostaria que comentasse sobre o impacto do pensamento feminista negro em geral sobre os estudos de psicanálise e também que comentasse sobre o impacto do pensamento de Fanon no discurso psicanalítico. Então, Letras Pretas, eu estou começando agora, comecei a ler essas coisas tem um ano, tal, não consigo te dar nenhuma resposta muito firme sobre isso, mas a minha intuição é de que, em especial sobre o pensamento do feminismo negro, em estudos em psicanálise, falando do Brasil, né, mas especialmente do lacanismo, ele é baixíssimo. Não conheço muitas. Você tem TCCs e coisas começando a sair agora, assim, mas você não tem pesquisas de fôlego que repensem a psicanálise a partir do feminismo negro, né? Tem um livro recente que saiu, talvez tenha alguma coisa lá, né, que era sobre racismo e questões para a psicanálise, da Noemi Kohn e outras organizadoras. Esqueci agora o título, mas se vocês lugarem aí, vocês vão achar. Ali talvez tenha alguma coisa. Em relação ao Fanon, tem um pouco mais, mas eu acho que em especial do pessoal da Inglaterra, né? Erika Burman, por exemplo, pensa o Fanon, deixa eu escrever o nome dela aqui. Burman. E eu acho que o Ian Parker deve ter alguma coisa, mas aí tudo em inglês. Mas assim, lembremos que o Fanon, né, escreve o Pele Negra, Máscaras Brancas no começo dos anos 50, e, né, fica conhecido porque teve o prefácio do Jean-Paul Sartre e tal,
mas ele tem retornado à cena um pouco mais recentemente, no Brasil, pelo menos. A primeira dissertação de tese sobre Fanon foi de 2013, no Brasil, né? Então, aqui a gente ainda está repensando a psicanálise a partir disso, mas, de uma maneira geral, as pesquisas em psicanálise, elas são um pouco mais tímidas com essas conversas, né? Em geral, elas pensam, né, questões sociais, mas a forma pela qual a gente faz ponte com outras disciplinas, outros saberes e autoras, ela é, em geral, um pouco cuidadosa, né? Porque a gente tem uma teoria do sujeito relativamente estabelecida, né? E daí fica aquela coisa, se a gente for longe demais, podemos acabar perdendo a especificidade da psicanálise. Eu acho que nós somos um pouco mais conservadores, não no sentido só ruim do termo, um pouco mais conservadores em relação a esse tipo de possibilidade. Então a gente tem muita coisa sobre, sei lá, psicanálise e Lévi-Strauss, por conta de razões históricas, por exemplo, porque o Lacan já fez isso, e assim por diante. Então, por isso que eu estava falando do método, né? Cabe a nós esse impulso de ir lá e pesquisar algumas coisas. Uma autora que, por exemplo, já tem mais coisas feitas, mas muito mais por uma questão de pressão social, né, e acadêmica, do que de um interesse genuíno da clínica, é a Butler, né? Butler não tinha muita coisa de psicanálise até então. Depois, de repente, começou a ficar pequeno, entendeu? Não tem como você falar de sexuação sem citar, né? Algumas pessoas acham que tem, mas outras não. Então, eu tô tudo isso para te responder, finalizando, que eu chuto que daqui uns 5 anos e tal, já vai ter bastante coisa, bem mais coisa publicada do que hoje. Mas, do que eu conheço, ainda é pouca coisa. O feminismo, e acho que as reflexões sobre racismo, usam muito mais a psicanálise do que o contrário. Né? A gente é mais cheio de dedos, mas o pessoal não vem, lê, fala, concorda, discorda, assim por diante. Em especial o feminismo e o gênero. Daí Será que eu vou lendo aqui os comentários? Tem duas perguntas, mas aí você vai avaliando, né, o tempo, se dá para abordar ou não. Tá. A pergunta do João: o homem negro enquanto negro, seria um homem não todo de alguma forma? É uma pergunta. Posso passar para a da Júlia e você, ou prefere que eu fale? Acho que eu vou tentar falando uma por uma, viu? Vou só comentar o da Amanda. Sim, Amanda, eu falei do negócio cair fora mesmo, porque é difícil, ainda não tenho uma reflexão sobre isso. Tô matutando ainda, né? Eu botei lá um texto lá no academia.edu, falar um pouco de particular e o universal, porque para mim é uma tensão mesmo. Eu tô ainda borbulhando com isso, mas não sei o que fazer. Porque a tal das políticas identitárias, né, que acho que é uma coisa que precisa de definição ainda, né, eu preciso pelo menos ler um pouco mais sobre, a gente entende o que é mais ou menos, né, autores, perspectivas teóricas até, qualquer teoria do sujeito por trás, mas precisa de uma espécie de calma e frieza para entender o que a gente está botando embaixo desse guarda-chuva, né, separar algumas coisas, e principalmente do meu ponto de vista, poder entender que apesar das nossas possíveis diferenças de perspectivas teóricas, é fato que as chamadas políticas identitárias conseguiram um impacto social relativamente inédito, pelo menos que há muito tempo não tinha, né, de uma relação entre teoria e praxis, né, as pessoas se identificam, usam esses discursos, né, sem uma política desse tipo, o assassinato do George Floyd talvez não tivesse o impacto que teve. Né? Isso a gente precisa dar o braço a torcer. Alguma coisa funcionou, precisamos entender o quê. Agora, João Kruger, é uma boa hipótese. Na verdade, o Fanon trabalha isso, né? No Pele Negra, Máscaras Brancas, ele diz literalmente isso: eu não sou um homem. O homem negro não é um homem, né? Ele não vai por não todo, né? Nem tinha sido escrito ainda na época não tinha sido proferido o seminário 20, mas eu acho que é uma coisa a se pensar, porque o não todo lacaniano é um não todo que atravessa o universal, atravessa no sentido de transcende o universal, ele é um suplemento ao universal, né? E o não todismo da raça, pelo menos do que eu estou lembrando aqui do Fanon, é que ele não chega a ser reconhecido enquanto tal. É uma perspectiva deficitária, de déficit de reconhecimento. Não é o caso
da mulher, pelo menos pro Lacan, né? Socialmente a gente pode falar que a mulher também não é reconhecida, mas a proposta do Lacan é outra. Mas tem o Davidson Faustino, que é um dos grandes leitores do Fanon aqui no Brasil. Ele fez um texto para uma cult que eu coordenei sobre masculinidades, em que ele vai dizer, o texto dele versa exatamente sobre isso, né, sobre como o homem negro não é um homem. Né? Ele não puxa muito pro Lacan, mas acho que daria para começar a conversa por lá. O que eu sei sobre as pesquisas feministas da década de 90, principalmente sobre as pós-identitárias e a visão delas entre feminismo, mulher e psicanálise. Então, Júlia, o que eu sei é que é tipo um universo bizarramente grande, assim. Eu não tenho noção nem das nuvens, aquelas nuvens de Twitter, né? Nuvens de palavras de todos os feminismos que estavam rolando nos anos 90, né? O que eu sei é que em 1980 é publicado o Feminismo e Psicanálise, da Juliet Mitchell, um texto importante, assim, na área, entre outras razões, porque ela vai falar de psicanálise e feminismo, né? Ela é uma feminista e psicanalista, e ela vai, digamos assim, tentar fazer uma espécie de defesa do Freud, mas é um Freud que só é possível de ser lido como tal um pouco depois do Lacan, né? Por quê? Porque é um Freud que não tem tanta ancoragem ontológica na anatomia, né? Então esse tipo de leitura de Freud foi possível a partir do Lacan, por mais que ela não cite tanto o Lacan. Então, tem esse nome, eu acho que é uma coisa ainda nos anos 80. Um pouco antes, né, a Gayle Rubin tinha publicado o seu clássico Tráfico de Mulheres, né, no qual ela também se dá muito a psicanálise e o marxismo. E estou dizendo isso por quê? Porque né, as chamadas ondas do feminismo, tem gente que discorda disso, acho que com certa razão, mas se a gente pensar nessas temporalidades, assim, das coisas, o que acontece nos anos 90? A gente vive uma espécie de... Pode ser que eu esteja muito equivocado, tá, gente? Eu vou falar de uma coisa que eu não li uma coisa ou outra, não estou muito certo. Mas a gente vive uma espécie de tranquilidade em relação às lutas feministas, né? E teorias, as coisas continuavam sendo pensadas. Ali você tinha o feminismo liberal americano, aqui no Brasil, né, a Safiotti estava publicando. Do ponto de vista político, você teve a Eco 92, que é uma, né, a gente conhece pela questão ecológica, mas eram também discussões sobre direitos humanos, né, foi aí, e estou dizendo isso por quê? Só por uma nota de rodapé aqui, que foi nos anos 90 que a Igreja Católica começou uma ofensiva contra os direitos reprodutivos das mulheres, a partir nessas reuniões aí, e começaram a caça ao termo gênero. Nasce aí, nos anos 90 que as reflexões do Ratzinger, né, que depois foi Papa, e de outros teóricos católicos, do próprio João Paulo, vão dar origem àquela ideia da ideologia de gênero, que hoje os evangélicos usam. Ela tinha sido pensada, a princípio, para combater os direitos reprodutivos das mulheres nos anos 90. A coisa nasce aí. E o que outra coisa nasce aí? O Problemas de Gênero, da Butler, publicado em 1990. Né? E daí começa outra conversa, porque a Butler, daí talvez você possa ler a introdução do Problemas de Gênero, porque o que a Butler está fazendo? Ela está fazendo... Daí, claro, você tinha o feminismo francês, né? Outra matriz, Monique Wittig, feminismo, né? O feminismo não de gênero, né? E a Butler faz um diagnóstico e fala, ó, a gente está tratando como mulher muita coisa diferente. Né? Será que chamando de mulher a gente consegue falar da especificidade da mulher negra? Né? Anos 90, gente. Então, o pensamento, digamos assim, o pós-estruturalismo no feminismo começa aí, e ela não deixa de falar de psicanálise. Felipe, o teu microfone está aberto. Aí, peraí, deixa eu beber uma aguinha. Daí...
Deixa eu ver aqui, tô vendo se tem mais perguntas assim no chat aqui. Aqui, Vinícius, você tá aí? Gostei muito da sua fala, tenho interesse por esse aspecto do uso da psicanálise de autoras como Butler e Lélia. Pensando aí, o que é que essas autoras procuram e encontram nesse campo? Primeiro, queria te ouvir mais sobre esse ponto. Do que a psicanálise oferece a essas autoras? Então, Vinícius, esse era um projeto de pós-doc que eu queria fazer, mas eu não tive tempo de sentar e escrever, porque eu tô dando aula de graduação, tô fazendo várias coisas e eu não consegui sentar e fazer. Mas o que eu acho, né? A psicanálise, ela oferece uma alternativa, não só ela, mas ela também, oferece uma alternativa tanto ao sujeito cartesiano, clássico, idêntico a si, de um lado, quanto a uma espécie de tábula rasa construcionista, né? Ou seja, porque também era um perigo, né? O começo da conversa do gênero, né? Quando, acho que você sabe disso, né? Quando o Money propõe lá a ideia de papel de gênero, ele estava super amparado pelo culturalismo americano, né? O behaviorismo e tal, né? E, claro, tinha uma certa razão de ser histórica, né? Contra as teorias eugenistas. A psicanálise, ela consegue escapar desses dois perigos, né? Da gente reduzir o indivíduo à sua individualidade, de um lado, e também não reduzi-lo a, digamos assim, a sua constituição daquilo que vem de fora, por outro. Por quê? Porque ela tenta tensionar esses dois polos e mostrar como eles estão numa íntima relação, né? Aquilo que é mais meu é também do outro. O Heimlich, por exemplo, do Freud, é meio que isso, né? Aquilo que é mais estranho, na verdade, me constitui. Então, com isso, eu acho que você consegue fazer um trânsito, ou uma conversa sobre as especificidades da incidência do poder, que não reduza o que num altar, né? Deixa eu ver o que mais que eles buscam na psicanálise. O que vocês acham que eles buscam? O que mais a psicanálise tem a oferecer além disso? Tem a questão, acho, da linguagem, né? E a linguagem, ela passa a ser um incontornável de todo esse campo teórico, seja aquela de acepção estruturalista francesa, seja a de acepção performativa, né? Como o caso da Butler, porque ela tem uma teoria. Essa é uma das grandes diferenças da Butler para a psicanálise, eu acho. Talvez a principal, né? Não é só porque ela usa Foucault, dos autores, e porque ela critica a psicanálise. Mas a concepção de linguagem dela é diferente. Uma concepção pragmática, daí de onde o ato performativo. Então, mas mesmo nesse caso, ela consegue continuar usando a psicanálise. E ela não está tão equivocada, né? Que foi um negócio que eu trabalhei um pouco na tese, depois não voltei para isso, mas o Lacan, lá no fim dos anos 70, ele começa a falar dos pragmáticos também. Do Kripke, lá da nomeação, nome do pai, o pai como noman, né, como aquele que nomeia, ele está usando a pragmática. Então, a psicanálise, talvez ela escaparia desses dois polos. Segundo, e talvez por isso, ela entenda tanto a constituição quanto a possível arte da linguagem, né? Olha o que a Lélia faz com isso, é o português, né? Vamos nos apropriar da nossa linguagem, talvez, por mais que ela não aponte um horizonte de transformação mais claro, mas com isso fazer uma certa modificação, porque no fundo isso nos constitui. Então essa báscula entre subjetivação e transformação, eu acho que ela é mais fácil de fazer isso pela psicanálise, do que dar uma volta via Foucault, dá para fazer também, né? O pessoal faz. Mas eu acho que é um pouco por aí. Se vier outra coisa, eu vou pensando. Se tiver ideias, me avisa, ou então a gente escreve um artigo junto. Tem uma questão aqui da Flávia, que é um pouco depois Tava antes do Vinícius, não sei se você quer ler. Ah, tá. Não, estava depois. Ele continua, justamente com isso também fico reparando como... Oi, estão me ouvindo?
Ah, tá. Sim. Só ver se comenta mais alguma coisa que o Vinícius vê em duas partes, né? Autores da teoria queer dos Estados Unidos tendem a fazer muito mais uso da psicanálise do que autores que vinculam esse campo no Brasil. Olha, Vinícius, eu acho que esse tipo, eu acho que é um efeito colonial, viu? Porque eu acho que a gente vai começar a ter que fazer mais esses debates aqui. A gente não faz, em primeiro lugar, por conta do lacanismo, que é muito forte no Brasil, muito hermético. Nos Estados Unidos ele existe, mas ele é pequeno, ele é sectário, ele está lá nos estudos de linguagem, ele não tem essa força como tem aqui, principalmente nas universidades. Então a gente já torce o nariz por conta que a gente compra a briga colonial dos outros, né? De Estados Unidos e França. Então a gente não quer saber dos americanos e tal. Isso começou a mudar justamente, né? Porque a Butler fica uma referência meio incontornável da gente é obrigado a ler, senão não lia. Senão isso aí é coisa da psicologia do eu, tá? Bota tudo na mesma bacia. Mas também um outro ponto que eu acho que é uma questão de tempo, né? Eu acho que talvez essa conversa com as teorias queers, elas começam antes lá, porque a gente ainda está comprando esses saberes, né? A teoria queer vem de lá, né? A gente pode, sei lá, daí tentar chamar de teoria transviada e tentar... Mas assim, daí eu volto para a Lélia porque eu acho mais interessante, porque tudo bem, vamos ler e tal, mas a gente tem tanta coisa rica para fazer aqui, né? Aqui uma boa indicação que eu faço para vocês são os trabalhos da Sofia Favero. Sofia Favero, que ela fez um mestrado, se não me engano, na Federal do Rio Grande do Norte, agora ela está na Federal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E ela tem toda uma questão do pajubá, né? De travestilizar a psicologia. E daí sim, vamos pensar gênero e raça também, né, nesse caso, a partir das especificidades dele no Brasil, né, não vamos torcer, negar os conhecimentos que vêm dos Estados Unidos, mas vamos também poder falar a partir das coisas que emergem aqui e também dos nossos sabores, eles são epistemologias, né, ainda que não epistemologias acadêmicas. Eu acho que essa metodologia ainda é meio difícil para a gente. Aí a Flávia, né? Você fala da historicização da teoria psicanalítica, e dentro disso gostaria que comentasse sobre o que algumas psicanalistas trazem da psicanálise que se quer brasileira, no sentido de trazer a discussão sobre o colonialismo no Brasil para a teoria psicanalítica. Então, não, eu acho fundamental, assim, esse debate, como eu dizia, né? Eu acho que ele teve um certo momento ali nos anos 80, que precisaria ser melhor estudado do ponto de vista da história da psicanálise, do que aconteceu e por que deixou de acontecer. Eu acho que um dos motivos pelos quais essa discussão sobre a especificidade da psicanálise se perdeu por conta da sua institucionalização, que era uma institucionalização que tinha uma relação colônia-metrópole. Pelo menos, eu acho que na IPA isso era até menor, mas no lacanismo, especial no começo, isso continua, né? Nas instituições lacanianas, como vocês sabem, para muitos, um dos passos mais importantes aí da sua formação na escola é o famoso passe, né? Então, no lugar da análise didática, bom, fazer passes tem que o cartel vai para Paris, ainda em 2020. Então, eu acho que esse tipo de modalidade institucional tem ecos teóricos, né, que faz com que a gente, não que a gente não fale das coisas brasileiras, mas que elas podem virar uma espécie de exotismo, né, ou então não transforma, não chega a transformar a teoria em si, né, mas eu acho que isso está começando a mudar, a gente vai, né, por conta do que está acontecendo no mundo, talvez. A gente precisa, e do que aconteceu no Brasil, né? A gente precisa parar e entender o Brasil. Né? Os mitos que a gente vinha usando para explicar a realidade brasileira acabaram. Né? Isso é uma diferença, eu acho, nossa, em relação a Lélia, né? Porque a Lélia, ela enfim, estava lá nos anos 80 criticando o mito da democracia racial, que muita gente ainda acreditava, mesmo em setores da esquerda, né? Hoje, assim, você tem uma outra pessoa que defende isso, mas é tão flagrante, o racismo se tornou tão flagrante, graças, né, entre outros, à insistência do movimento negro, que a gente está tendo que se deparar com outras verdades sobre a nossa cultura, né? Ela talvez não tenha, como Freud dizia, né, no Observações sobre a Guerra e a Morte, né? A gente
a gente se decepcionou com o que aconteceu com o Brasil, né? Ele está falando da guerra, né? Mas a gente se decepcionou com o que aconteceu com o Brasil, não porque ele caiu muito, mas talvez porque ele nunca tivesse estado tão alto quanto a gente imaginou. A gente achou que foi muito longe, mas na real, o bagulho aqui é sinistro, é morte, é racismo, é colônia, grilagem de terra, é um Estado que entrega as pessoas para a morte. Talvez nunca tenha deixado de ser, né? Infelizmente, difícil dizer isso, mas a gente vai pegar os detalhes das coisas, a frieza dos números, a gente, tem que parar e pensar. Eu acho que, tô dizendo isso porque eu acho que é um momento agora para respirar fundo e rever as questões psicanalíticas a partir disso. E tem coisas rolando, até do ponto de vista da prática, né? As clínicas públicas e abertas, né? Que tem em vários lugares do país, né? Bom, uma releitura interessante do que foram lá as policlínicas de Berlim, do começo da psicanálise, né? Foi recentemente traduzido o livro da Elizabeth Andanto sobre as clínicas públicas do Freud para o português, tem a ver com esse contexto, né? Antes, né, um movimento que eu até participei um pouco, Margens Clínicas, que atendia vítimas de violência do Estado a partir da psicanálise. Então, eu acho que esse tipo de entrada, em teoria, né, deveria, ou poderia, reformular a própria teoria, mas, enfim, e tá fácil para fazer, gente, porque, assim, boa parte não todos, né, mas boa parte dos estudos pós-coloniais já estão citando a psicanálise, ouvir e começar a trocar ideia, né, e também ler os outros que não citam, entender por que não, o que a gente vai fazer, né. Deixa eu ver se teve mais perguntas. Gostaria que falasse um pouco sobre sua crítica apresentada no artigo ao termo lugar de fala empregado pela Djamila. Então, na verdade, assim, eu não faço uma crítica ao termo, porque, enfim, ela propôs o termo, ele tem lá, ele se sustenta, ela utiliza várias autoras, ela diz o que ela está empregando, o que ela está entendendo por isso, quais os ganhos, assim por diante, e nesse ponto eu tô de acordo com ela. A minha questão é que eu acho que ela é uma ideia que não combina tão bem com a Lélia Gonzalez como ela dá a entender. Né? Porque para Lélia Gonzalez, fala é uma fala de extração psicanalítica, não é uma fala no sentido de dar voz a, de reforçar o lugar, de dar visibilidade. É uma fala do que claudica, né? E, de outra feita. A noção de lugar, em especial no racismo e sexismo, também é um lugar que é um efeito da retroação da fala. Ela está comentando lá os 4 discursos do Lacan. Então, a minha tentativa no artigo foi só mostrar, olha, existe essa concepção contemporânea sobre lugar de fala, mas para a gente aproximar a Lélia a isso, precisaria de um tipo de trabalho que não parece que foi feito. Né? É claro que tem isso também, é claro que existe também uma informação, claro que a Lélia fala em primeira pessoa, né? Mas as consequências políticas que se extraem daí não são as mesmas, né? Por exemplo, a Lélia era contra a ideia, por exemplo, de que negros devem votar em negros e brancos em brancos, ela achava uma bobagem, literalmente. Né? Ela tinha uma relação, né? Cita lá, bom, quero que os brancos estejam na luta com a gente. Essa separação, que é claro, também muito mais presente no tipo de luta política feita nos Estados Unidos, e a gente acabou importando um pouco, de novo, ela se justifica e tem por que ser. Só que é diferente do que a Lélia estava propondo. E daí a gente tem que, né, tratar as autoras como autoras e colocar essas diferenças para conversar e para produzir. Professor, Pedro, tá me ouvindo? Antes de você seguir, eu queria fazer uma pergunta do grupo que a gente vem trabalhando, né? O grupo feminino, até o professor Daniel está aqui conosco, se ele quiser ajudar a formular aí. Uma questão que a gente vem, você está falando de vários atravessamentos, gênero, cultura, raça, e a gente vem pensando a questão na teoria psicanalítica mesmo, a noção da mulher, né, na teoria psicanalítica, e aí um dos seus textos, né, que você mandou como referência, aparece lá novamente, né, que o que está em jogo numa análise é o lugar que o sujeito ocupa né, frente à demanda do outro, do desejo, enfim, esse balaio todo.
E uma discussão que a gente tem feito é a noção de corpo, né? Que esse corpo, ele não fica excluído, né, desse processo da sexuação, do sexo no sujeito, né? Então, como que, se você puder dar uma pincelada, não sei se vai dar tempo, mas o pessoal do grupo está aqui, a gente conversava bastante sobre isso, assim, que é um impasse que a gente vem conversando. Como fica o corpo, né, nesse processo? Então, não, boa pergunta. Eu não... Desculpa aqui, gente. Eu não... mergulhei muito nas minhas discussões sobre os desdobramentos da relação do sujeito com o corpo ao longo do processo clínico de análise. Eu não teria muita certeza para poder afirmar isso para vocês. Agora, eu tenho a impressão de que isso que vocês estão se debatendo é na verdade, um problema de um conjunto de políticas de leitura do Lacan. Por quê? Porque a gente não... Daqui vou lançar uma tese forte. A gente não tem um acordo sobre a noção de corpo que se trata na psicanálise lacaniana. Não existe. É diferente de falo, é diferente de significante, é diferente de estrutura clínica. Você pode até discordar e tal, mas você sabe o que o outro está falando. Quando a gente fala em gozo, corpo e real, a coisa vai ficando intuitiva demais, a meu ver. Né? E é um problema. Eu participei de uma banca muito, que eu recomendo a leitura a todas da dissertação, deve sair recentemente, que chama do Thiago Pereira, da Federal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E ele faz uma dissertação justamente sobre isso, sobre as políticas de leitura que vão substancializando corpo, real e gozo. Né? Bom, o real, já ouviram essa expressão? Quando fala de gênero é muito comum, né? Não, os transexuais querem se operar, eles querem tocar o real do corpo. Né? Expressão ultramente problemática. Se a gente for pensar o Lacan, o real é o impossível, o real é o contingente, né? Aquilo que está para fora da linguagem, mas não é sem a linguagem. Né? Então, estou dizendo isso para explicar por que eu acho que eu não consigo te responder, porque para a gente ter uma resposta disso, a gente precisa ter muito afinado o que a gente está entendendo como corpo. No Freud era mais fácil, né? Se a gente for fatiar o Lacan, né, botar o Lacan no açougue e falar, não, do imaginário, do simbólico, real, também fica um pouco mais fácil, mas se a gente precisar pensar alguma coisa que articule os vários meios da obra, é mais difícil, porque é claro que o corpo, ele é estruturado simbolicamente, significantes que o marcam, né? É por isso que a análise funciona. A pessoa vai lá, tá com um sintoma, muitas vezes não necessariamente corporal, mas que tem um certo eco corporal, ela fala e ela melhora. Bom, claro que, então, o corpo, ele é marcado pela fala. Agora, como pensar os outros registros do corpo? Né? Registro imaginário, né? Daí talvez a gente precise pensar os efeitos de totalidade corporal, daí questão diagnóstica, né? Neuroses e psicoses, mas também no registro imaginário, o registro do reconhecimento. Né? Isso é importante porque, por conta do que a gente está conversando agora, né? Raça, mesmo gênero, são questões intimamente ligadas a como sou reconhecido pelo olhar do outro. Né? Como eu posso me fazer reconhecer, né? O que a gente, de baseada, né? Muitas vezes até indevidamente, critica no identitarismo no lugar de fala, fala, vocês estão sendo muito imaginários, no fundo, né? Mas, né, lembrando que o Lacan, ele não abandona o imaginário, ele até, principalmente no 21, ele faz um resgate da importância do imaginário, a gente precisa respirar fundo e ver o que a gente vai fazer com o imaginário depois de tanto tempo, né? A gente já sabe dos limites dele, etc e tal, mas uma análise sem imaginário, ela é impossível. Né? E daí, enfim, o corpo na dimensão real, daí mais complexo ainda.
Porque daí a gente precisaria pensar olha que desafio, a gente precisa pensar algum regime corporal que não se defina nem pela integralidade do corpo, que é o que o que o estágio do espelho faz, que também eu acho que precisa ser relido, né? Eu acho que eu falei isso na tese um pouco en passant, mas no estágio do espelho você tem os 3 registros lá, porque você tem o espelho do outro, né? Ou na historinha, né? A mãe ou o pai que segura ali, fala pro bebê e tal. Serve como esse anteparo da alteridade da linguagem. Você tem a imagem que se decanta na formação do eu, que o Lacan vai dizer que, olha que doido, ele vai dizer que ela é anterior ao universal da linguagem. O Sartre está lá naquele parágrafo conhecido do estágio do espelho, e a gente não leva isso muito a sério. Ele está dizendo que algo acontece antes que a linguagem restitua o sujeito para o seu lugar de universal. E por que eu estou falando isso? Porque eu fiz um ensaio bem breve, assim, que eu joguei na academia, e que, talvez a gente precise pensar isso por conta da ação política. Talvez tenha alguma coisa do universal que a gente só vai encontrar radicalizando uma determinada identidade. Né? Será que o Black Lives Matter é mais ou menos universal do que o All Lives Matter? É claro que ele é mais universal, porque ele é particular. Certo? Então, voltando, né, eu dizia que a gente tem os 3 registros no estágio do espelho. Você tem essa unificação corporal, que é uma unificação egóica, você tem o olhar do outro e a linguagem, e você tem uma coisa que, em geral, a gente esquece, que é a experiência de júbilo. Falou em júbilo, ou quase que ouvimos o gozo. E o próprio Lacan fala isso lá na terceira, ele vai chamar isso literalmente de gozo do outro. Nossa, mas o gozo do outro não era o gozo feminino? Pois é. Ele fala de gozo feminino, não passando lá no seminário 20, mas o nome forte dessa categoria chama-se gozo do outro. E é um gozo que lá na terceira vocês vão ver, ele está articulado entre real e imaginário. O gozo fálico entre real e simbólico, e o gozo do sentido entre simbólico e imaginário. Daí, para lembrar, são 3 gozos e não 2. Na verdade, é um gozo só, é um campo de gozo e várias incidências, né? Mas, né, fiquem atentos quando a pessoa fala, não, tem 2 gozos, o do homem e o da mulher. Não exatamente. Então, assim, tô dando esse panoramão para a gente entender o que estamos falando quando falamos de corpo. A gente não precisa ter uma coisa unificada, né? A gente pode entender, olha, vou entender corpo a partir dessa perspectiva, porque esse é o meu problema, né? De novo, a questão do método. E assim, né? Por exemplo, que um dos indicativos de final de análise, né? Essa questão do não todo, tal, para muitos passa por uma feminização, né? Então a gente tem que ficar mais feminino e tal, mas é um negócio assim super esquisito, não funciona. Aí sim, eu acho que é uma imaginização da teoria, né? É claro que você, ao avançar de uma análise, a pessoa, ela, digamos assim, se ela atravessa ou decanta a sua fantasia e tem uma queda de objeto, é óbvio que isso vai influir diretamente na relação que ela ou ele tem com o corpo. Mas para isso ser um signo de fim de análise, a gente que diz que sim, né? Tem que ter um evento de corpo. Événement de corps. Um acontecimento de corpo. Também acho que não necessariamente. Por quê? Porque depende do que você está chamando de corpo. Né? As pessoas vão transar melhor depois do fim da análise? Talvez. Outros vão querer não transar. Sei lá. Então, assim, acho que é preciso a gente ter esse anteparo antes de ter essa discussão. Não sei se eu te respondi. Quer dizer, eu não te respondi claramente, mas isso dei elementos para vocês pensarem. Sim. Pedro, pessoal, estou vendo aqui a questão da hora, são 10:03. Acho que tinha até algumas questões aí, não sei como você quer fazer, Pedro, estou preocupada aí com o seu horário também. Não, deixa eu ver aqui. Eu vou ler as 3 perguntas e vou tentar dar um fechamento rápido aqui, peraí. Pela escuta é possível perceber uma certa dificuldade do feminino para novas formas de masculinidade? Ixi, não sei se eu entendi, Ramon, mas se eu entender ao longo do caminho, eu volto.
pode reduzir o racismo, machismo, homofobia, e daí evitar a sua reprodução no atendimento, que é o analista, em sua prática cotidiana, possui como ferramenta para a emancipação dos grupos oprimidos. Nossa, boa pergunta, Johan, porque assim, a princípio, né, a gente tem uma questão aí de como, o que é o saber do consultório, né? Eu posso usar as coisas que eu escuto no consultório para uma prática antirracista? Então, é uma questão, porque, tudo bem, eu vou estar fazendo uma coisa que eu acredito que é antirracista, só que eu também vou estar usando a fala de um sujeito que tem sofre essas violências cotidianas. Não sei, é uma boa questão, eu não tenho resposta porque eu acho que ela é uma boa questão. Mas assim, eu acho que o ponto de vista teórico é bem mais fácil, né? Você produzir teorias, saberes que tenham como um horizonte, no mínimo, a não continuação da opressão. Você não precisa ser um psicanalista libertário, que tudo que você escreve é interseccional e tem a ver com a raça, né? Acho que não é por aí. Mas ter essa atenção na reprodução das suas teorias, eu acho que é o mínimo. Enfim, a gente também está vivendo uma modificação no que é o analista no público, né? Por exemplo, vocês devem lembrar na eleição, né, dos psicanalistas pela democracia, né? É uma coisa relativamente inédita, diferente, né? Os psicanalistas se juntarem, né? Não, mas o psicanalista não faz grupo. Será? Para uma ação política. Opa, isso é uma especificidade do tempo. Né? Então, como analistas vão se organizar, tendo visto isso, por exemplo, recentemente fiquei sabendo que tem um perfil no Instagram que é perifanálise, que são pessoas que estão estudando e querem propor atendimento psicanalítico da periferia, as pessoas da periferia atendendo na periferia. Entende? Poder fomentar práticas como essa é um jeito de trabalhar isso, sem precisar, né, tão diretamente falar da dimensão de raça, por exemplo. Você está trabalhando raça, você está trabalhando com sujeitos periféricos também. Que a psicanálise perdeu no seu consultório por ter sido construído sob um lugar elitizado sobre as consequências do colonialismo. Então, é que tá. Ela perdeu muito, porque ela, né, deixa de ouvir 2/3 da população, né, basicamente, conseguiu um grande reconhecimento justamente por causa disso, né, como todas as teorias hegemônicas. No entanto, eu acho que ela está numa posição um pouco melhor do que outras, para conseguir fazer uma espécie de atravessamento aí pós-colonial. Eu acho que nesse sentido, a fala do Paul Preciado, que talvez vocês tenham ficado sabendo, né, o que foi super polêmico no encerramento das jornadas lá da escola, da Associação Mundial de Psicanálise, que é né, um dos mais importantes filósofos queer, Paul Preciado. Esse texto saiu traduzido na Lacuna, que é uma revista que eu toco com colegas, sob o título Um Apartamento em Urano. Apartamento em Urano. E lá ela fala assim, olha, vocês, né, muito legal a psicanálise, tá, mas quantos de vocês são analistas que fizeram passe e se consideram trans? Silêncio. Quantos de vocês fizeram passe e são gays? Silêncio. Ela fala, olha, existe uma relação entre colonialismo, epistemologia, machismo que precisa ser repensada. Acho que ali a gente tem um bom ponto de partida. A Adriana, sim, né, essa forma de instituições psicanalíticas parece que reproduz a lógica colonial. Não é reproduz, né, o nosso mundo é estruturado dessa forma, né, e a gente, né, acha que o psicanalista a gente está super fora disso, porque a gente teve uma análise que a gente fala do não todo e tal, não tá, não, nós é gente, nós oprime, nós é oprimido eventualmente, a partir da mesma lógica, a psicanálise não vacina ninguém contra isso. Quais suas impressões em relação ao diálogo que Butler estabelece psicanálise de genealogia freudiana, professora derridaiana, para pensar gênero, sexo, desejo, problemas de gênero, nesse sentido, gostaria também de saber o que tem para dizer. Nossa, Matheus, não consigo, é muita coisa, esse é tipo assim, qual a relação entre Butler e psicanálise? Gigantesco, mas tem alguns trabalhos saindo, acho que fiz alguma coisa. O Vinícius, que acho que mandou mensagem aí, ele tem alguns artigos que ele usa Butler, mas enfim, isso aí é uma disciplina de pós inteira, não vou conseguir te responder aqui, infelizmente. Bom, eu acho que foram essas, né? Uhum. Conseguiu esgotar aí as... Vitória. Aproveitar, Pedro, e... Ou suscitar mais, né, Silvia, para a parte 2. Eu acho que a gente abriu, né, uma possibilidade aí de uma troca maior, acho que pode pensar em outros momentos,
E queria agradecer, né, mais uma vez aí a participação de todos, de todas que estiveram aqui, do Pedro, da disponibilidade, e vamos tentar estreitar alguns vínculos aí, né, de proximidade, outras conversas. Não sei se a Kátia quer falar alguma coisa. Agradecer ao Pedro pela disponibilidade. Já fica, então, um convite, Pedro, para, eu acho que dar conta de tantas desconfianças, né? Tantas coisas boas aí que apareceram. Por favor, volte, né? Para a gente ampliar a discussão. A gente fez um breve levantamento, tem gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem gente de Bauru, tem gente de Assis. Tem vários colegas ali que colocaram de onde são, então eu acho que estabeleceu uma boa interlocução aqui, sabe? Então já fica o convite para você voltar. Excelente fala, excelente. Beleza. A gente está terminando, eu acho que nós estamos em 80 pessoas na sala. Ah, que legal. Então, é um bom número, assim, sabe? Então, agradecer mais uma vez, agradecer o pessoal que ficou, que debateu. Eu acho que é desse modo que a gente faz a ciência avançar, as discussões avançarem, né? E a gente conseguir levar o nosso conhecimento também para além da academia, né? Então, sim. É muito importante também, né? Esse diálogo. Sim, falar em português. Sim, faltam 2 minutos aí para você entrar em aula. Um beijo grande, obrigada. Obrigado, gente. Adorei a conversa. Tchau, até uma próxima. Depois me falem do Zé. Se perguntas ficarem aí pelo caminho, pode me escrever e um dia eu dou o dia de responder. Ok. Tá bom, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. É dia 2.